Ó, uma moto aquática. Aliás, antes de falar sobre esse assunto, é importante dizer o seguinte. Vocês lembram dos casos que aconteceram na Orla Pôr do Sol? Nós tivemos aí a morte de 2 pessoas que morreram afogadas. Aquela é uma situação que está cada vez pior. Não existe o tal do balizamento nas águas do rio, o que determina exatamente a organização, né, das pessoas que utilizam a água para fazer stand-up, para usar o seu jet ski, porque tem gente que usa o jet ski lá, tem muita gente com dinheiro ali. Tem gente que usa suas respectivas lanchas, você tem os catamarãs turísticos, enfim. Você tem a Croa do Goré, que é um importante atrativo do turismo aqui no estado, mas em compensação você não tem uma organização. E as coisas estão acontecendo a cada final de semana e não tem um cristão que começa a fazer uma organização e fiscalizar aquilo ali de uma forma mais incisiva. Esse final de semana não foi diferente. Por coincidência, eu estava até muito próximo do que aconteceu. Uma moto aquática colidiu com uma lancha lá na Orla Pôr do Sol, na zona de expansão da capital. Segundo a Capitania dos Portos, o piloto responsável pelo acidente apresentava, mamadinho, sinais de embriaguez. Acompanhe. O hotel desta lancha ficou danificada após a colisão. Um homem que pilotava uma moto aquática e que estaria embriagado teria sido responsável pelo acidente na Orla Pôr do Sol. Acidentes daqui com as lanchas de transporte nunca aconteceram. Agora, com o pessoal particular que sempre está desrespeitando as normas da Capitania dos Portos, que é a nossa segurança aqui no porto, e está sempre dando esses prejuízos, né, para o turismo e para a nossa associação aqui, né, que está em conformidade com as leis da Marinha, né? O acidente aconteceu durante o fim de semana no rio Vaza Barris, na região da Orla Pôr do Sol. Uma família de turistas voltava da Croa do Goré quando um homem que pilotava uma moto aquática teria ocasionado o acidente. Na lancha teria 8 pessoas. Uma idosa de 63 anos sofreu um arranhão na perna. Segundo testemunhas que estavam no local, o piloto tentou fugir, mas foi impedido pela polícia. A Capitania dos Portos foi acionada para tomar as devidas providências. A equipe da Capitania dos Portos foi deslocada ao local, foi realizada a verificação documental e da embarcação e dos condutores. Foi realizado o teste de etilômetro com ambos os condutores e o piloto do jet ski deu com seu limite acima do tolerado. Ainda de acordo com o capitão, a capitania reforçou a fiscalização para evitar acidentes nesta região. A Capitania dos Portos tem sempre enviado suas equipes ao longo de todos os rios aqui do estado e a Orla Pôr do Sol é um ponto que a gente tem até mantido constantes fiscalizações. Inclusive no dia 1º de maio, né, no feriado do Dia do Trabalho, nós já, em 2 horas somente de inspeção, nós apreendemos 6 carteiras de pilotos que estavam ou não quiseram, se recusaram a fazer o teste ou acusaram o estado de embriaguez. Então o que a gente pede é que realmente as pessoas tenham consciência que o mar e a bebida não combinam. E aí podem causar um grave acidente e colocar até sua própria vida em risco. Um inquérito será aberto nesta segunda-feira para investigar o caso. É aberto um inquérito administrativo para avaliar o que aconteceu em relação ao fato da navegação, colisão de embarcação, e é encaminhado para o Tribunal Marítimo para que seja dada a pena. Mas aí, nesse caso, até o motorista, né, o condutor, pode perder a sua habilitação para conduzir embarcação. Olha, eu estava ouvindo atentamente aí a entrevista do capitão e eu digo o seguinte, infelizmente, não dá mais para a gente esperar o bom senso das pessoas. A gente já viu isso na prática, não adianta. O povo tá ali andando com seus jets, montados em seus jets. Hein, Júnior Guedes? Estão ali pra andar de jet, né? Pra se mostrar, né? Principalmente quando tem um crushzinho na jogada, aí quer fazer bonitas gatinhas, tal, e pá, tome, sou fortão, bonitão, né? Malhadão, e tome jet, fazendo peripécias ali, né? Não adianta esperar bom senso, minha gente. Tem que ser na caneta, tem que pesar no bolso. Num país onde grande parte das pessoas não tem essa consciência, esse nível de consciência, tem que ser na caneta. E olha, diga-se de passagem, o trabalho que a Capitania dos Portos faz naquela região é um trabalho bem feito. Só que é humanamente impossível dar conta do recado. Não dá. É sempre importante a gente ressaltar o seguinte: aquele trabalho de monitoramento, fiscalização, colocar a devida sinalização,
tanto dentro como fora d'água, cabe às respectivas prefeituras de Aracaju, principalmente, São Cristóvão e Itapuranga da Ajuda, que aquela região ali compreende exatamente os 3 municípios. E até agora, olha, o governo do estado assinou semana retrasada, se não me falha a memória, uma ordem de serviço para a reforma daquela estrutura ali e esqueceu de colocar no projeto, imagine você, né, que projeto bem feito, o tal do balizamento, que é exatamente a organização dentro d'água, né, de como definir o espaço aquilo ali. Esqueceu, agora que estão correndo atrás do prejuízo para saber se de fato pode se encaixar no projeto. Mas olha, eu inclusive sábado estava muito próximo de onde aconteceu aí esse acidente e é gritante a falta de fiscalização. Primeiro porque, repito, é humanamente impossível, por exemplo, exigir que o Corpo de Bombeiros faça isso. Não é papel do Corpo de Bombeiros. A capitania tem suas limitações. E eu conversava com um empresário ali daquela região, que tem uma estrutura de stand-up paddle naquela região, e muitas vezes, se não for ele, muitos desses que fazem a fiscalização sequer comem. Não tem nem onde almoçar. Ficam ali o dia inteiro e não tem onde almoçar. Então essa é a realidade. As pessoas acabam se unindo para fazer cumprir um papel que não é deles, é do poder público. Né? Não basta pagar um imposto, né, caríssimo no nosso país, né, exorbitante, que é praticamente um assalto à mão armada. Você, além de pagar o imposto, você também tem que fazer o papel daqueles que poderiam estar ali cumprindo com a sua obrigação. Essa que é a verdade. Eu vou repetir, vai esperar acontecer mais uma tragédia naquela região da zona de expansão de Aracaju, hein? Na Orla Pôr do Sol, vai esperar para tomarem uma decisão. Vamos ver até quando vai continuar essa baguncinha, essa zona que está acontecendo ali. Vamos ver, tá?